Opa, bom dia pessoal, beleza? E aí, Roberto? Fala, Fiuza. Beleza? Beleza, cara. Bom dia a todo mundo. Tô vendo aqui que a gente já tá com 33 participantes. Legal. O pessoal deve estar entrando aí aos poucos. E eu vou me Opa. introduzir aqui, né? Só para a gente dar início à nossa transmissão. Meu nome é João Fiuza. Eu sou Pre-Sales Engineer aqui na Suzy, Latam. E quem tá comigo aqui hoje é o Roberto Menezes. Fala aí, Roberto. Beleza, pessoal? Eu sou o Roberto Menezes, também sou aqui do time de engenharia de vendas. E é isso aí. Tá frio aí, Fiuza? Cara, não vou mentir, eu tô com frio, mas eu sou friorento, então eu não sou parâmetro. E aí, Legal. São Paulo? Tá considerável aqui o friozinho. Bom, não sei pra quem é daqui, né? Pra mim aqui tá frio. Cara, eu costumo dizer que isso não importa. Se tá com frio, pode reclamar. Pessoal, só para deixar, a Carol já mandou ali uma mensagem no chat. Fiquem à vontade, né? Primeiro aviso, fiquem à vontade de utilizar o chat aí, se puderem, né? Nessa ferramenta, nessa plataforma que a gente costuma utilizar, o GoToWeb, né? Ele tem algumas funcionalidades de perguntas e de chat, né? Que são separadas. Vocês não podem, obviamente, abrir o microfone ou a câmera, tá? Faz parte da modalidade de webinar, essa dinâmica, onde nós, apresentadores, explicamos, né, o tema, e vocês podem interagir dessa forma, né, através do chat e através das perguntas. Então, a gente encoraja realmente que vocês utilizem as perguntas, tá? Façam uso delas ao máximo. E não existe pergunta besta, né, Roberto? Só as minhas. Com certeza. Que isso. Boa, Não, boa. brincadeira. A gente aqui, as perguntas podem ser das mais variadas, né? Até onde a gente consiga responder, a gente vai tentar, né? À medida do possível, né? Com certeza. Normalmente, Toda pergunta é válida. exatamente, exatamente. E aí, o que que você acha? Esperar mais um minutinho? Dois? Vamos esperar mais uns 2 minutinhos. Legal. Então, pessoal, se vocês quiserem já tentar ir testando o chat, envia aí seu cargo e de onde você é, para a gente começar a interagir mais. Vamos ver se o chat está realmente funcionando. Que eu acho que quem utilizou até agora foi a Carol, e a Carol é organizadora, então, bom, para mim o bate-papo tá para a audiência inteira. Você vê mais alguma mensagem aí, Roberto? Tô vendo aqui nas perguntas. O pessoal tá mandando bom dia aqui. Ah, entendi. O pessoal tá usando o chat de perguntas para conversar mesmo. Perfeito. Boa. A gente dá um jeito, né? Brasileiro é assim. Olha lá, Pre-Sales Solution Architect, trainee da Academia I/O. Fera. Legal, pessoal. Bacana, bacana. Calil da GC Nassur, CTO, CEO. Analista de monitoração de data center, Rio de Janeiro, Grande Rio de Janeiro. Responsável por Cláudio, Alex. Um SE também, Bacana. temos conosco um colega de profissão. Legal. Acho que todos Pessoal de somos, né? peso aí hoje. Com certeza. Bacana, bacana. Pera, Roberto. Pessoal, demos 5 minutos aqui para todos, né? Terem a oportunidade de entrar e pegarem do início a apresentação. Eu acho que a gente já pode dar início, Roberto. Legal. Vamos lá. Legal? Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui. Beleza. Aparentemente eu estou compartilhando. Tô vendo aqui. Tá vendo? Perfeito, perfeito. Então, novamente, pessoal, bem-vindos a uma nova modalidade de webinar aqui que a gente está introduzindo, né? Que diz respeito exclusivamente ao Harvester. A gente vai comentar de outros produtos que conversam diretamente com o Harvester, tá? Mas o foco principal aqui vai ser essa nova ferramenta de hiperconvergência
que a gente vai começar a comentar aqui hoje, tá? Meu nome é João Alencastro e eu tô aqui com o Roberto. Beleza pura. A gente Beleza? vai falar um pouquinho aí sobre o Harvester, como o João falou, e algumas integrações. E o João já começou aí com uma palavrinha especial, né? Hiperconvergência. E a gente vai ter muita coisa a falar sobre isso aí. Já dei um spoiler, né, cara? Exatamente. Deixa eu só trocar aqui o modo de apresentação, que para mim não está aparecendo a segunda tela. Perfeito, agora deu certo. Legal. Bom, vocês podem nos contatar através das redes, né? O LinkedIn, o Slack também, a gente está sempre online pelo Slack, né? O Roberto, principalmente, se qualquer dúvida aí técnica, esse cara pode responder para vocês. Pode encher ele de perguntas. Com certeza. O GitHub também é aí disponível. A gente tem o nosso GitHub também aqui do time de pré-vendas da Suzy, onde a gente inclui alguns projetos que a gente acaba fazendo demonstração, né? E também a nossa rede aí do community.suzy, né? O site de comunidade da Suzy, onde existem vários cursos aí e tipos de interações diferentes, tá? Repetindo, pessoal, o pessoal já começou a entender aí que o chat ele não é disponível a todos, né? A gente ainda está resolvendo isso. De alguma forma, o chat não fica disponível, mas isso não nos impede, né, de utilizar a funcionalidade aí das perguntas para comentar qualquer tipo de coisa, né? Dar qualquer feedback. O pessoal compartilhou já de onde são, né? O que fazem. Super legal. Bom dia a todos novamente. E também façam as perguntas, né, das mais variadas. Com certeza. Acho que hoje tem muito conceito para a gente falar, né? Tem muitos pontos aqui, tem muita coisa, de certa forma, complicada. Então, qualquer dúvida, pode jogar aí nas perguntas. A gente vai tentar responder a todas aí, dependendo, né? Obviamente, do tempo e tal, mas. E da E nossa também do nível de competência, né? conhecimento, né? Exatamente. Exatamente. Já não vamos, cara, falar que a gente responde qualquer uma, né? Verdade. Você quer comentar um pouco da agenda, Roberto? Bom, aqui na agenda a gente vai falar um pouquinho, né? Vai introduzir algumas coisas aqui de comunidade e tal. Depois a gente entra na palavrinha aí que o Fiuza já falou no início, de hiperconvergência, tá? E aí depois a gente vai mostrar como que isso tudo se integra ali com o Rancher. Como a gente fala sobre essa integração, então a gente acaba tendo que falar um pouquinho do Rancher também, mas existem já, o Fiuza vai mostrar no nosso canal no YouTube, então já tem bastante material de Rancher, vocês podem ir atrás, né, para ver, entender melhor do produto, para ver o valor que tem nessa integração aí. Depois a gente vai fazer um breakzinho de 5 minutos, dá tempo de pegar um café e tal. E aí a gente parte para a demo do Grande Fiuza. Perfeito, perfeito, Roberto. E é claro também as perguntas e respostas final, né? Com certeza. Bom, começando aqui pelos materiais, a gente já apresenta para vocês a documentação oficial do Harvest, tá? Para acessar é simples, é só lembrar que Harvest é uma solução de hiperconvergência, que é HCI, né? Abreviado. Então, harvesthci.io, a gente já entra no site do Harvest, do projeto do Harvester, né? E a gente tem acesso a essa documentação, que a oficial sempre é a preferível, né? Mas também existem outros documentos por aí e outras pessoas disponíveis a ajudá-los, né, no momento de qualquer problema, se existir algum problema. Né? Existe o Slack do Rancher, né, que é a grande âncora aí, responsável pelo projeto do Harvester, e o site de comunidade que comentei mais cedo da Suzy, né, onde a gente tem cursos gratuitos e eventos toda semana, toda quarta-feira, se eu não me engano, de produtos relacionados, né, e produtos open source que a gente está lidando hoje no mercado. Tá? Fica aí o Slack Code para futuras consultas. O Marcelo já perguntou aqui no chat se esse material será compartilhado, e sim, ele será, só não sabemos se vai ser logo de imediato, tá? A gente recebe essa gravação depois que ela termina, e a gente normalmente disponibiliza
no que eu vou falar agora, nesse próximo slide, que é o nosso canal de comunidade da Suzy, tá ok? Esse é o Calmillion, né? É o canal de comunidade que a gente trabalha aqui no time de pré-venda. E o Roberto já comentou, existe muito material aqui relacionado ao Rancher já, mas que também existem outros tipos de material, né, Roberto? Com certeza, A com gente fala aqui, certeza. como vocês até podem ver, a gente comenta sobre blockchain, né, automação residencial e vários outros temas de comunidade, de código aberto, né, que interessam aí ao público de forma geral, né, não só aos produtos SUSE, tá? Então Boa. fiquem atentos, esse vídeo provavelmente vai ser disponibilizado lá, né, ou na semana que vem, em algum tempo, brevemente, tá ok? E agora eu vou passar a palavrinha para você, Roberto. Beleza. Manda bala. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho então, né? A gente vai chegar aqui na parte de contexto. Pode até passar para o próximo, Fiuza, por favor. Claro. Legal. Bom, antes da gente falar de hiperconvergência, vocês vão entender o porquê mais para frente, mas acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre Cloud Native, né? Cloud Native, assim, na tradução direta, ela vai significar ativo de nuvem, né? Tudo bem. Mas o que que isso significa para uma empresa, por exemplo? A gente está falando de Cloud Native aqui na parte de design, a gente está falando de mudar aplicações de monolito para microserviços, né? Arquitetura serverless, onde a gente vai estar desplugando aí a, vai diminuir a dependência, né, de server e tal. E a gente precisa de velocidade e agilidade, né, nesse design todo para que isso funcione. Ali no lado de dev, a gente vai precisar, para entrar nessa arquitetura, a gente precisa de releases rápidas, né? Para a gente ter releases rápidas, a gente precisa de um CI/CD, a gente precisa de pipelines e práticas DevOps para aproximar essas aplicações, essas equipes, no caso, para que possa ter uma interação maior e isso aumentar a nossa agilidade, né, a nossa entrega. Tudo isso com feedback contínuo de cliente. Então, assim, o cliente está passando feedback, ele está pedindo alguma coisa, ele está solicitando, ele está informando algum problema que existe, por exemplo. Os desenvolvedores eles têm que ser ágeis para fazer a entrega disso aí, né? Claro que isso vai estar ali dentro do design, onde ele já tem alguns padrões que devem ser seguidos. Juntando isso tudo, né, atrás disso tudo, a gente tem a infraestrutura. Então, a infraestrutura hoje, para ela ser cloud native, ela tem alguns pontos aí, por exemplo, quando a gente fala de cloud, de cara, a gente já pensa em automação, escalabilidade, portabilidade, previsibilidade, né? Eu acho que isso aí quase que define cloud. Então, automação, para você provisionar seus ambientes, para você conseguir controlar seu ambiente de forma automatizada. A escalabilidade, essa escalabilidade, quando a gente fala escalabilidade, não é simplesmente crescer o ambiente, a gente está falando de crescer isso de forma controlada e de forma pontual também. Não sei, às vezes você pode ter uma campanha, por exemplo, e você precisa crescer o seu ambiente, e quando aquela campanha acabar, você precisa diminuir o seu ambiente, porque isso vai gerar custo para você quando você está crescendo esse ambiente. Então, assim, escalabilidade, ela está também ela precisa ser controlada, não é simplesmente um crescimento desordenado do ambiente. A portabilidade, né, para a gente ir para onde a gente quiser, seja um provedor, seja outro provedor, seja on-prem, então a gente precisa ter essa portabilidade e a previsibilidade para a gente aumentar o controle sobre isso tudo. Os apps hoje, eles são containerizados de forma que eles estão diminuindo a dependência deles de infraestrutura. Então, eu tenho o meu containerzinho com tudo que eu preciso e a partir daí eu posso levar ele para qualquer lugar. Ele entra ali um pouquinho na portabilidade. E isso tudo, claro, infraestrutura como código para eu ter um controle, uma automação ainda maior. Nessa arquitetura, né, nesse modelo Cloud Native, isso tudo forma uma engrenagem, de forma que quando o desenvolvedor, quando tem uma mudança de design, provavelmente o estilo ali do desenvolvimento vai ter uma adição ou subtração de algum processo, de algum conceito, e isso vai exigir talvez uma nova infraestrutura. Então, sempre que a gente tem uma mudança, tudo muda, tá? Então, assim,
Cloud Native é um modelo interessante, é o modelo atual e tudo está conectado ali dentro dele. Roberto, me diz então, ser Cloud Native não significa então só pegar toda a minha infra, fazer aquele famoso lift and shift e levar para a nuvem, né? Fazer um contrato com a AWS. Então, Exatamente, a gente exatamente. tem que implementar metodologias diferentes, começar a replicar tudo em código, toda aquela ideologia, né, do DevOps, aquele ciclo Exato. contínuo, né, de desenvolvimento. E aqui Cara, eu ainda trouxe poucos legal. conceitos, né? A gente ainda teria, por exemplo, a parte de GitOps, principalmente quando a gente fala aqui de infraestrutura como código. A gente teria, a gente hoje, por exemplo, em desenvolvimento hoje tá tão complexo, né, a questão do ambiente que a gente tem hoje. Antigamente era front-end, e back-end. A gente já tem há um tempo back-end de front-end, front-end e back-end. Então, assim, a complexidade disso tudo para esse ambiente ela está crescendo muito, né? Antigamente a gente falava de transformar tudo em APIs, só que hoje existem tantas APIs que você precisa de um API Gateway. Então, tudo cresce de forma exponencial. E aí a infraestrutura tem que crescer junto com você, né? Senão o desenvolvedor não consegue entregar aquilo ali, o design nunca vai evoluir e a gente fica amarrado. Cara, legal. Cara, pode pular pro próximo aí, Fios. Legal. Aí o Harvester, né? Agora a gente cai naquela palavrinha hiperconvergência que o Fiuza soltou lá no início. Aqui eu trouxe uma definição para vocês, né, do que seria hiperconvergência. Aqui é uma arquitetura centrada em software que integra perfeitamente os recursos de processamento, armazenamento e virtualização em um único sistema entregue como um appliance baseado em x86 ou como software que pode ser instalado em hardware existente. Legal. TLDR, você vai pegar aqui a camada de virtualização, storage, network, beleza. Abstraiu essas três camadas e isso é a hiperconvergência, tá? Essa hiperconvergência, como está aqui na definição, ela pode ser um appliance, né? Você pode receber um appliance pronto, plugar no seu ambiente e toda a hiperconvergência está aí dentro, está sendo controlada aí dentro. Ou você pode usar ela via software, tá? Pode passar ali no Roberto, próximo. só para contextualizar aqueles que não são internautas assíduos como você, TLDR é Too Long Didn't Read, né, que é uma Exatamente. sigla em inglês, para quando o texto é muito longo e a pessoa está com preguiça de ler e alguém só dá um resumo de uma linha. Exatamente. Pode continuar. Vamos aí, vamos aí. A gente pode pular aqui para o. Então, em hiperconvergência, a gente chega no Harvester, tá? Harvester é o nosso novo produto, né? Uma solução aí de infraestrutura hiperconvergente, aberta e interoperável, 100% open source. Acho que esse é o padrão, né, Filtro? Todos os Aqui da produtos, Suzy é, cara. sempre, sempre. Então, 100% open source, você não tem taxa com hardware e nem com licença. Por que eu falei de Cloud Native? Essa solução ela é baseada em tecnologia Cloud Native. Então, Kubernetes, Longhorn e KubeVirt. Tá? Então, assim, solução open source e já utilizando aí os últimos padrões, arquiteturas e modelos atuais do nosso querido mundo da tecnologia. Implementa assim, servidores bare metal, ou seja, o Harvester, ele é um software, né? Na verdade, ele não vai ser um appliance fechado, uma caixa, mas ele é uma ISO. Então você tem o seu servidor bare metal, você instala ele ali e pronto. Ela é baseada em software, como eu falei. Ela não requer nenhum hardware adicional ou SANs externos e é confiável na borda. Então o que isso quer dizer, Fiuza? Que nós podemos pegar simplesmente qualquer hardware x86 e fazer o deploy dessa imagem do Harvester. Cara, era isso que eu ia perguntar. Eu posso então fazer o deployment, a implantação desse Harvester no meu notebook, por exemplo? Com certeza, com certeza. Você pode Certo. pegar o seu notebook, fazer a instalação bare metal, ou se for a nível de laboratório, você pode subir isso até numa VM para poder testar ali os conceitos, ver como é que ele funciona e tal. Ah, eu posso então começar a destacar VM em cima de VM. Exatamente. Claro que, né, você não vai fazer isso em produção, por favor, Não, claro que não. mas
para laboratório, e quando a gente está falando de uma solução de HCI, né, que seria algo bem pesado, né, bem complexo, isso é muito legal. E Fera. confiável ali na borda, porque, por exemplo, às vezes você tem ali uma computação de borda, né, para processar alguma coisa ali local, e você precisa subir um cluster Kubernetes para isso, né? Partindo do ponto de que você está ali na engrenagem, seus aplicativos ali cloud native, então você precisa de um cluster Kubernetes ali para rodar alguma coisa, subiu uma máquina lá, colocou o Harvester, fez essa integração com o Rancher que a gente vai mostrar no início, a partir daí você já provisiona ambientes, clicando ali na interface rapidinho e atendendo essa necessidade de subir um cluster lá na borda. Cara, agora que você falou, me veio à memória alguns casos de uso, né? Que a gente pode fazer, utilizar o Com Harvest, certeza. empregar o Harvest, né? Então, agora que a gente está saindo de uma arquitetura muito menos que antigamente era baseada em cliente-servidor, onde os servidores eram extremamente potentes, né? Que contavam com muitos recursos, para uma arquitetura mais diluída, né? Onde a gente precisa empregar Exatamente. vários mini data centers, né? Em ambientes remotos, né? Principalmente com o advento aí Exatamente. do 5G e outras tecnologias que a gente consegue trabalhar na borda realmente, né? Com certeza. O que aumenta aí, né? O que, assim, aumenta a dependência da sua aplicativo, do seu aplicativo ser portável, né? Aumenta a necessidade da portabilidade, mas também aumenta a flexibilidade aí para você poder e a escalabilidade, né? Você pode ter muito Exato. mais data centers, ou não data centers, mas muito mais infraestruturas menores ali espalhadas para você conseguir jogar e distribuir as suas aplicações e atender melhor a sua necessidade, né? Cara, interessante. Muito bom. E aí ali em último, como eu falei, né? Falta só um pouquinho ali. Ah, opa. Vai lá, vai lá. Eu já dei o spoiler, mas a integração nativa aí com o Rancher para carga de trabalho em containers, né? Como a gente estava falando, a hiperconvergência ela está atendendo virtualização, storage e rede. Então a gente não falou de containers aí, mas a partir do momento que a gente integra com o Rancher, a gente vai adicionar essa facilidade aí no nosso Harvester. Aí pode passar agora, pronto. Perfeito. Bom, projetos do Harvester. Essa parte é legal. Então, assim, É. orquestração, Kubernetes, o que que isso significa? A gente está falando de gerenciar VMs, a gente está falando de gerenciar storage, gerenciar rede, a gente está falando sobre Cloud Native e a gente coloca um Kubernetes aqui em orquestração. O que que isso significa? O Harvester, ele roda em cima de um Kubernetes. Então, a gente está falando de você subir, por exemplo, a sua VM dentro de um Kubernetes. A Calma, gente, o calma. jogo Você virou estava agora. explicando então que a gente vai ter mais de uma camada introduzindo conceitos de alta disponibilidade, por exemplo. Exatamente. Esse é o ponto. Então, assim, agora a gente tem na ISO do Harvester, a gente vai ter o Kubernetes, né? Vai ter o sistema operacional. Nesse sistema operacional, a gente sobe um Kubernetes. Lá dentro do Kubernetes vai ter o Harvester. Tá? KVM é o que ele vai utilizar para virtualização. Uhum. KubeVirt é o que ele vai usar para gerenciar, né, essas máquinas que ele está subindo, toda essa parte aí. Então, para gerenciar a partir do Kubernetes, ele gerenciar essas VMs, ele está usando o KubeVirt. Toda a parte de discos dele vai ser gerenciada pelo Longhorn. Inclusive, tem vídeo do Longhorn lá no Calmillion, vale a pena assistir. E toda a parte de rede, como a gente falou, está aqui no Multus. Então, o que, que o Multus vai entregar de vantagem para a gente? O Multus ele é um projeto onde ele permite eu adicionar várias interfaces de redes em um pod. Quando a gente tem um Kubernetes e a gente está rodando Harvester lá, então uma VM se torna um pod. Então, a partir daí, o Multus entrega as interfaces de rede dentro desses pods para mim, né? Então, isso assim, é uma virada absurda, né, em questão de conceitos e tal, porque a gente tem algumas soluções onde elas são virtualização e pronto, acabou, ali é um HCI, tal, às vezes um appliance que seja, mas, e aí dentro dela você sobe uma VM para subir um Kubernetes para fazer, né, subir o seu cluster. Aqui a gente já tem um Kubernetes
orquestrando VMs. E aí lá dentro a gente pode subir outros Kubernetes. Então, assim, a gente tem infinitas possibilidades. Para trabalhar aí, né? Exatamente. Inclusive, isso faz um link direto a uma pergunta do Márcio que ele fez aqui no chat, ó, Roberto. Ele perguntou: o Harvest é um concorrente de outras soluções de HCI, como o Nutanix, por exemplo? Ele tem a sua, assim, ele é um projeto novo, então ele pode concorrer, dependendo da sua necessidade. Óbvio, a gente pode olhar como concorrente, mas ainda está em processo. Ele está na versão 1.01, se eu não me engano. Então ainda tem algumas funcionalidades para serem adicionadas nele. Mas sim, eles podem ser vistos como concorrentes. Sim, eu queria até também fazer um adendo nessa resposta, que se a gente pegar outras soluções de HCI do mercado ahn, mais antigas, como o VMware, por exemplo, que já tem aí mais de 10 anos de atuação no mercado, ou Nutanix também, que é uma ferramenta próxima aos 10 anos aí também de atuação, o Harvest ainda é um bebê comparado, né, a essas outras ferramentas de hiperconvergência. Porém, o que a gente entrega são outras funcionalidades diferentes das que já existem no mercado, né? A gente está falando aqui agora de uma integração ao mundo de cloud native, né? Uma conversa direta com o mundo cloud native, onde, em contrapartida, as outras soluções de HCI trabalham exclusivamente com essa tecnologia legado de virtualização. O Harvest ele tenta trabalhar com essa tecnologia de virtualização, que é uma tecnologia legado, e trazer para o mundo cloud native, né, conciliando com esses benefícios que a gente traz do Kubernetes, né, de alta disponibilidade, maior resiliência das nossas máquinas. Com certeza. Ainda tem dois pontos aí, né? Primeiro que ele é open source, ou seja, a gente pode esperar uma evolução bem rápida dele, né? A comunidade tem apoiado bastante. E o outro ponto dele é que, por ele ser open source e rodar em Kubernetes, então as APIs dele estão abertas. Então, quando a gente fala de integração, a gente tem infinitas possibilidades, né, de integração aqui para você ter a automação que você quiser no seu ambiente. Interoperabilidade, né? Exatamente. Vou fazer mais uma pergunta aqui, então, Roberto, aproveitar o gancho do Gabriel. Ele perguntou: qual é a vantagem de criar VMs dentro de um cluster Kubernetes? Todas as vantagens que você tem de criar, fazer um deploy dentro de um cluster Kubernetes. Então você vai ter ali health checks, você vai ter todo o gerenciamento do Kubernetes que você tem para pods de aplicação, você vai ter agora a nível de VMs. Então, questão de todo o ciclo de vida, os alertas, por exemplo, que você teria, né, para sua aplicação ali, os dashboards do Grafana, com alertas ali, tudo isso você agora traz esse benefício para o mundo, para Do camadas de Kubernetes. virtualização, né? Exatamente. Cara, e eu acho que esse é o ponto, Roberto, é a gente trabalhar em alta disponibilidade e planos de recuperação de desastre, né? Tudo Com isso a gente tem que certeza. trabalhar em diversas camadas diferentes, porque se você para pensar, a gente está tão seguro quanto o nosso link mais fraco, né? Então, se, por exemplo, você tem alta disponibilidade de, no seu data center, de fonte, né, de alimentação, de refrigeração, você tem alta disponibilidade nos seus servidores, mas nada disso adianta se você só tem uma fibra ótica chegando no seu data center que pode cair, né? Então, Com se a gente certeza. trabalha em diversas camadas essa alta disponibilidade, a gente vai estar seguro, né? Sempre. Legal. Bom, acho que o último carinha que eu tenho que falar nesse slide aqui, que é o QBVIP, né? Ele vai ser a parte do Virtual IP. O que que isso significa? Quando eu subir um Harvester, ele vai subir uma interface, né, um VIP, onde vai ter o IP lá com a minha console de gerenciamento. Eu posso ter um nome ou não, pode ser um IP, sem problema. Se eu subo mais de um Harvester, esse VIP ele começa a flutuar entre os outros hosts do Harvester. Então, assim, eu garanto já automaticamente aí, a partir do momento da instalação, a alta disponibilidade do meu ambiente. O QB é o cara que vai ser responsável por isso. Ele vai estar ali, ele vai receber um IP e ele vai ficar flutuando entre os meus nodes, meus hosts do Harvester, para manter a disponibilidade do ambiente. Fala um pouco dessa arquitetura para a gente, Roberto. Legal, legal.
Bom, a arquitetura aqui, como eu estava falando, você vai ter um node aqui, né? Esse node aqui pode ser bare metal. E aqui em cima você tem o deploy da imagem, por exemplo, do Harvester. Então vai ter um SO aqui, a gente vai ter um SO SUSE, obviamente. O Longhorn fazendo a gerência de discos. O KVM ele vai ser usado, né, para a gente subir as VMs aqui junto com o KubeVirt para poder gerenciar essas VMs. Então aqui a gente já tem a parte da virtualização e da parte de storage que o Longhorn vai estar entregando storage para essas máquinas. Quando a gente sobe para a camada de SDN, que seria a parte do Multus, onde o Multus vai estar atuando aqui, a gente cai aqui nas VLANs. Então, o Harvester ele vai ter essa VLAN de gerenciamento, que é a primeira. A partir do momento que você instala, ele cria essa VLAN automaticamente. E daí você pode criar várias VLANs, né? Quantas você quiser, depende aí do número de interfaces de rede que você vai ter e de como você vai montar essas interfaces de rede. E aí, a partir daí, com o Multus, eu consigo entregar essas VLANs nas VMs. Então, eu posso ter VM mais de uma VLAN, por exemplo, eu posso ter VMs que estão aqui na rede de gerenciamento, mas não têm acesso a outras VLANs, e fazer toda essa segmentação de rede que a gente já conhece Uhum. através do Multus. Então, assim, a gente fala de vários conceitos e de muita complexidade, mas quando você olha para essa figura, você vê o tanto que o Harvester, através de um painel de controle, ele vai facilitar a sua vida, né, no gerenciamento aqui das suas VMs. Ele vai Do seu... abstrair tudo isso, né? Exatamente. E assim, eu Legal. estou falando que aqui, quando você vê, fica claro, né? Mas é óbvio que quando você for fazer a demo, que é o pessoal ver o que é a console do Harvest, cara, é muito simples. Acho que é aí que vai vir o entendimento legal mesmo da coisa. Com certeza, com certeza. E me Então fala, pode passar. Roberto, por que que você vai trazer agora o Rancher? Boa. O Ranger, eu vou trazer ele aqui, eu quis colocar esse slide sobre ele, porque tem um ponto no Harvester que é muito importante, e esse ponto só existe na integração com o Ranger. Então eu queria falar um pouquinho sobre o Ranger, apesar da gente já ter bastante material do Ranger, inclusive lá no Calmillion, mas aí eu queria Uhum. pelo menos dar um overview geral aqui para o pessoal não ficar perdido, às vezes, né, não conhece o Ranger. Então o Ranger ele é um gerenciador, é uma plataforma de gerenciamento, né, de Kubernetes. Independente da distribuição Kubernetes que você esteja rodando, se ela é certificada pela CNCF, né, se ela segue os padrões, o Ranger vai gerenciar. Ele roda tanto on-prem, fica a dica, quanto na nuvem. Então, por exemplo, a partir do momento que eu tenho um Kubernetes rodando uma solução do tipo do Harvester, eu consigo, por exemplo, né, gerenciar isso aí com o meu Ranger. Então, o Ranger ele suporta todas as nuvens públicas, tá? Então, eu nem vou citar todas aqui, mas todas as nuvens aí ele vai suportar. Então, você pode fazer deploy do seu workload na nuvem, pode fazer on-prem também. O deploy dele é otimizado, porque assim, ele é um Helm, então a partir do momento que você adicionou lá o repo, faz a instalação, é bem rápida a instalação dele, e aí ele já vai vir com N ferramentas, né, para Day 2, onde você vai poder usar para aumentar aí o seu controle sobre os clusters gerenciados. Então, tem várias aplicações, ele tem um marketplace lá dentro, você pode fazer a instalação do que você quiser para gerenciar aí os seus ambientes. E Ele já vai dessas ter, ferramentas, Roberto, eu imagino que sejam várias ferramentas, né, para os mais diversos motivos, né, para as mais com diversas certeza, finalidades. Então, com certeza. monitoramento. Eu posso reaproveitar uma ferramenta que eu já tenha no meu ambiente, Cloud Native, de código aberto, para o Rancher. Com certeza. Lembrando que o marketplace dele vai trabalhar com Helm, né? Não só Ah, Helm, mas trabalha com Helm. Então lá você vai ter N opções de customização para você fazer o deploy daquela aplicação que já existe no marketplace para atender a necessidade no seu ambiente. Então, às vezes você tem, por exemplo, você já tem um Elastic rolando no seu ambiente, e aí você uhum. quer exportar os seus logs lá para dentro desse Elastic, é só você vai ter o Fluentd, por exemplo, né, para fazer a coleta. Você pode instalar ele via Marketplace e lá nas opções do Helm você apontar para o seu Elastic externo do cluster. Então você Ah, tem legal. completa flexibilidade aí para trabalhar. E também tem ferramentas aqui que eu, inclusive, já citei, né? Então, o Longhorn, por exemplo, você pode instalar ele no Rancher a partir lá do Marketplace.
aquele mesmo Longhorn que o Harvester está usando para fazer a gerência de storage. Legal. Segurança em primeiro lugar, então, aqui tem um ponto muito interessante, né? Soluções de autenticação e segurança previamente instaladas. Então, aqui, por exemplo, você vai ter integração com o seu AD. O Fiuza vai falar mais sobre isso na demo dele, eu não vou dar spoiler aqui. Mas então aqui já a gente entrega soluções de autenticação, né? E obviamente quando você está usando uma plataforma única para gerenciar seus clusters Kubernetes, então você vai reduzir toda essa complexidade de administração e aí isso vai trazer, obviamente, benefícios gigantescos, né, para o seu ambiente. Uma pergunta, Roberto. Você comentou em CNCF. O que que seria CNCF? É a Cloud, como é que é, Fez? Deu Cloud, Native, né? isso, Compute Foundation. Compute Foundation, exatamente, Mas o exatamente. que que ela faz assim? Por quê? Eles definem padrões, né? Porque, assim, a gente já teve, inclusive, empresas que são relacionadas aqui à cloud, mas a gente já teve empresas que não seguiram padrões que eles estabelecem. E qual foi o problema que aconteceu com isso, né? Várias soluções estão pensando em integrações com os produtos, várias empresas pensam em integrações com soluções que são lançadas. Então, o CNCF ele padroniza como deve ser feito, né? O que deve ser feito, como deve ser feito, para que essas integrações que as outras empresas estão fazendo, elas não sejam quebradas com uma atualização, por exemplo, do produto. Hum, Então, por exemplo, a gente está desenvolvendo o Rancher aqui, que ele é certificado pela CNCF. Então, se uma outra empresa fizer uma integração com o Rancher, como a gente é certificado pela CNCF, essas outras empresas têm a garantia de que quando eu atualizar o Rancher, eu não vou quebrar a integração que elas fizeram. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Interessante. A gente tem uma outra pergunta aqui do Gabriel também. Olha, Vamos por lá. motivos internos, meu time não pode depender de uma cloud provider específico. Posso usar o Harvester para criar minha própria cloud privada? Perfeito, Gabriel. Perfeito, esse é o ponto. Ele tocou no ponto exato, né, cara? Exatamente. Inclusive, já entrou adiantando um pouquinho. A gente ia falar sobre isso, mas ele já resolveu o puzzle. Ah, É é? exatamente essa a ideia. O Harvester, você vai montar a sua cloud privada, e a partir do momento que você integrar ele com o Rancher, a gente vai mostrar mais para frente isso, você vai ter a mesma experiência que você teria em estar gerenciando, por exemplo, uma nuvem na Amazon ou uma nuvem no Google ou na Microsoft, e você vai ter isso, né, essa mesma experiência e a mesma console on-prem. Então, A experiência que você diz, então, para eu entender melhor, é a experiência de você poder provisionar máquinas de forma simples, né, flexível, escalável, e tudo isso exatamente, dentro de casa, com o controle que exatamente, eu tenho dentro do meu data center, controle de billing, de ah, recursos gastos, tudo isso dentro de casa. exatamente, exatamente. E aí você ainda Interessante. ganha uma flexibilidade, né, gigantesca, do tipo, se a gente pensa em borda, por exemplo, eu posso ter parte da minha aplicação rodando aqui na borda, parte na nuvem, eu tenho a mesma interface de gerenciamento, então a partir do momento que eu perceber que, por exemplo, uma parte que está rodando na nuvem, está gastando demais, ela poderia rodar on-prem, eu posso simplesmente trazer aquele pedacinho para cá, sem problema nenhum, de modo facilitado, e é mesmo console, né? Então não tenho curva de aprendizagem do que usar aqui ou como usar ali. Eu tenho tudo integrado de Legal. forma. E é isso. Beleza. Bom, então voltando para o Rancher, né? A abordagem do Rancher é um mundo multicluster. Então a gente vai centralizar essa administração. É uma interface única. Então não interessa de fato se você está usando. Vocês podem procurar nos vídeos, tem bastante documentação do Rancher, mas não importa qual é a cloud que você está usando, e nem se é on-prem, né? Na verdade, você vai ter exatamente a mesma interface para gerenciar todas essas soluções. Com isso, eu estou oferecendo aí um tratamento de primeira, né, independente qual seja a distribuição. Então, eu vou conseguir acessar 100%, administrar 100% do Kubernetes e ainda vou adicionar
algumas camadas, né? Não algumas camadas, mas alguns produtos para facilitar ainda mais essa gerência, como o Filza falou, né? A gente vai ter Longhorn, a gente vai ter monitoramento, vai ter a parte de logs, tudo isso você pode adicionar ali pela console. E aí, com isso, a gente vê que o valor, ela está na gestão do Kubernetes, né? Porque, assim, é muito fácil quando a gente fala de Kubernetes, legal, o Kubernetes é lindo, estou administrando aqui os meus containers, legal, poxa, ele facilitou a minha vida, legal, concordo. Mas quando você tem 30 clusters, sendo que 5 rodam aqui, 10 rodam ali, sabe? Eles estão espalhados, eles E de têm. diferentes distribuições também, né? Exatamente. Você tem distribuições diferentes, rodando em clouds diferentes, ou rodando até on-prem. Mas quando você adiciona essa complexidade de, né, você pensa em escalabilidade, você pensa em, você não quer vendor lock-in, então você vai crescendo seu ambiente de forma, né, diversa aí, Uhum. a gestão dos Kubernetes fica praticamente impossível. Então é aí que está o valor, é quando a gente coloca o Ranger para fazer essa gestão e unificar toda essa experiência. E aí a abordagem open source, né, que a gente já falou, então não precisa nem comentar nesse momento novamente todos os ganhos que você tem com isso. Mostrando a abordagem do Rancher, que ela é relacionada ao Kubernetes, aí a gente mostra agora a abordagem do Rancher com o Harvester. Então, assim, é um mundo de TI híbrida, não só mais cloud, entendeu? Então, agora a gente tem aqui, você pode adicionar agora o seu on-prem também nessa equação gigante. Então, agora o tratamento, ele vira de primeira não só para os seus clusters Kubernetes, mas para todo o workload. Então, toda essa questão, né, de gerenciamento agora, de ponta a ponta, é onde entra o Harvester. E o valor, ele passa de ser da gestão dos Kubernetes, né, dos clusters Kubernetes, para a gestão dos workloads completos a partir de agora. Então, eu provisiono meu ambiente aonde eu quiser, eu tenho todo o controle. Tudo isso está rodando em cima de um Kubernetes e o Rancher gerencia o Kubernetes. Então, estou em casa. E a mesma abordagem open source. Espera aí, então. Hoje, então, quando a gente está falando dessa integração entre Rancher e Harvester, a gente está deixando de falar apenas de containers, exclusivamente de containers, e a gente está adotando uma abordagem mais híbrida, né? Onde a gente ainda trabalha com as nossas aplicações legados, né? Que estão rodando. A gente está falando apenas de workloads, né? Não mais agora de containers e Kubernetes, mas workloads como um todo, sem deixar ninguém Exatamente. para trás. Assim, você existe hoje, por exemplo, você tem opções hoje de ter um Terraform, por exemplo, para provisionar um ambiente, né? Seja um ambiente ali, ele vai conectar com o seu hypervisor, ele vai fazer, vai subir a sua VM, e aí lá dentro você vai ter alguma coisa para automatizar as suas configurações. Então, assim, existe hoje passo a passo para você montar uma automação. O Uhum. Harvester ele já vai te entregar isso pronto na parte de virtualização ali, na parte do HCI, e com o Rancher em cima, ele já faz toda a parte do Kubernetes junto. Então, assim, você abstraiu, além das tecnologias que a gente está falando, né? Você também reduziu um esforço, você já criou uma automação gigantesca dentro do seu ambiente. Com certeza. O Márcio até comentou aqui no chat, Roberto, como se ele consegue subir máquinas virtuais tradicionais no Harvester, então, né? Utilizando o KVM. E esse é o Com ponto, certeza. Márcio. Exatamente, esse é o ponto. Quando a gente está falando do Harvester, é trazer justamente os workloads que rodam em máquinas virtuais, com os benefícios que a gente consegue extrair do Kubernetes, que nem o Roberto falou, de self-healing, né? De alta disponibilidade, de réplicas, né? E quando a gente integra isso ao Rancher, esses benefícios são expandidos ainda mais para qualquer tipo de workload, seja em container, seja em máquina virtual. E lembrando que essa parte a gente citou KVM, a gente citou multos, a gente citou tudo isso, mas você não precisa necessariamente ter interação nenhuma com isso. Né? O Fiusa vai mostrar que existe uma console, né, a console de administração do Harvester. Então, assim, todos esses conceitos eles vão estar abstraídos nessa console e você vai gerenciar normalmente como você gerenciaria qualquer outro hypervisor. Posso ter mais uma pergunta aqui, Roberto, antes de você Vamos lá. continuar? O José Calil perguntou se existe integração com AD, se é via LDAP. É, Com certeza.
com certeza. Essa integração está pronta lá. Você vai precisar só colocar as credenciais do seu AD, né? Aí, aproveitando, né? Mas assim, você vai precisar ver testar questões de rede, por exemplo, você tem que ter acesso ao seu AD, obviamente. Se você quiser fazer uma conexão segura, você vai precisar de certificado, toda essa parte. Mas, no geral, é você colocar suas credenciais do AD e pronto. A partir daí, você já consegue fazer o sync de usuários dentro do seu cluster. Exatamente. Eu vou mostrar mais para frente na demonstração, José. E o Fernando também, por último aqui, só para a gente matar essa parte, perguntou se o Harvest se compara ao Nutanix em HCI. A gente acabou já respondendo essa pergunta, Fernando, mas rapidamente, só para você entender, o Harvester, ele se compara, assim, de diversas formas ao Nutanix, tá? Porque ele também é uma solução de hiperconvergência, ou seja, a gente vai estar abstraindo a camada de virtualização, a camada de rede e storage em um só appliance, em um só software, certo? Porém, o Harvester introduz outras funcionalidades mais inovadoras à mesa, né? A gente está falando de coisas como réplicas de máquinas virtuais, de instâncias de máquinas virtuais, né? Essas métricas de self-healing e outras funcionalidades que a gente vai mostrar para vocês através da console em alguns minutos. Pode Boa, continuar, Roberto. vamos lá. Bom, então aqui a gente trouxe só para a gente fazer uma amarração de todo esse ambiente, né, de Harvester com o Rancher. Então aqui, por exemplo, na primeira figura nós temos aqui as máquinas virtuais, né, onde você estaria teoricamente rodando o seu ambiente legado. Aqui no caso ele mostra Java e MySQL. Pessoal, não estou falando que Java é legado, tá? Aqui é só um exemplo. É bom deixar Cuidado, isso claro, né? Porque é cuidado, você exatamente. vai começar uma guerra. Mas eu só estou simbolizando aqui. Inclusive, esse slide é do Fiuza, então qualquer coisa é com ele. Mas aqui, então, está a parte de virtualização. Então, são seu ambiente legado, né? Que estaria aqui sendo representado. E aqui, quando você tem essa intersecção aqui de união dos casos de uso, é onde você tem essa integração do Rancher com o Harvester. Se você olha os dois círculos separados, você teria aqui o Harvester, né, fazendo essa parte de HCI, e você teria o Rancher gerenciando a parte de Kubernetes e containers. A partir do momento que a gente integra esses dois círculos, agora a gente tem a facilidade de você fazer essa transformação dentro do seu ambiente. Então, tudo que rodava aqui antes, você agora tem ferramentas, né, integradas e com todas as vantagens que a gente já falou, para você conseguir fazer essa modernização do ambiente de TI. Então, aqui embaixo a gente até colocou a parte aqui da setinha apontando para o Cloud Native IT, que é exatamente o resultado, né, é o esperado dessa modernização. Então ainda posso manter os dois, né? Os dois mundos. Esse conflito de Cloud Native e Com certeza, virtualização ainda vai existir e podem se comunicar, né? com certeza. Intercambiar aí dados. A gente sabe que é muito difícil existir uma empresa, acho que nem sei se existe uma empresa que seja 100%, né, É, cloud native. Então, a a gente não vai ser, ter acho esses que dois cenários. duas muito pequenas que entraram no mercado agora e já adotaram Sim, todas as tecnologias mais inovadoras, né? Mas sim, assim, na sim, prática mesmo, quando a gente vê, é sempre híbrido, né, Roberto? com certeza, com certeza. Tem uma pergunta aqui do Oberdan, é, e é uma pergunta interessante, olha. Bom, caso tenha um mundo SAP, um workload de SAP com container, né? Então, incluindo aí o ambiente de desenvolvimento, QAS, produção, posso transformar em uma nuvem privada e escalar para qualquer nuvem em um momento de necessidade? Como é que é? Eu não entendi o começo da pergunta, Fios. Se ele tem um workload em SAP, tá? Então, um ambiente completamente Tá, SAP e dividido em ambiente de desenvolvimento, né? Homologação, produção, por aí vai, e também conciliando com os containers. Ele pergunta se ele pode escalar isso para qualquer outra nuvem, em um momento de necessidade, e se isso vai ser, de fato, uma nuvem privada com a utilização do Harvester e do Rancher. legal. Bom, quando a gente está falando de SAP, a gente tem algumas particularidades, né? Já não são mais aplicações tão simples quanto uma aplicação qualquer, alguma aplicação Java, como a gente mostrou aí, né? Ou Uhum. Go, ou enfim. Então a gente tem algumas particularidades. É um caso que a gente pode até conversar depois, a gente pode dar uma olhada junto com calma nisso aí, mas teoricamente você poderia.
Porém, Uhum. tem particularidades aí que a gente precisa abordar e ver se cabe. Uma que eu consigo pensar aqui, posso falar rapidamente, é que assim, o ambiente SAP é um ambiente crítico que nunca deve sair de produção, né? E Exato. por questões financeiras, uma aplicação que deve estar 24/7/365 rodando. E quando a gente vai escalar ou migrar, né, esse workload para uma outra nuvem, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Isso deve ser feito de forma que a gente não tenha indisponibilidade, né, o mínimo possível. Mas eu vou mostrar na demonstração que existe sim a possibilidade da gente exportar as máquinas virtuais sem nenhum problema e utilizá-las em outros virtualizadores, tá? Aqui no caso do SAP, a gente tem vários, né? Tem N pontos, porque assim, você vai ter a questão dos dados em memória, você vai ter a questão da latência, né, de rede. Então a gente teria que tomar cuidado com essa movimentação. Isso é um caso que a gente teria que entender melhor, conversar melhor para ver se atenderia essa necessidade, por exemplo. Exatamente, é algo que merece um pouco mais de atenção. E aqui, Sim, só sim, para também, para a gente dar continuidade, o José perguntou se qualquer diretório, né, ou ferramenta LDAP funcionaria, né, na integração sim, do. com Exato. certeza. Utilizando o Com protocolo certeza. LDAP, né, Roberto? Exato. Conectou, escolhe o diretório e pronto. E já fechando aqui também, eu acho que eu respondi a pergunta do Luiz, se ele perguntou se ele pode pegar qualquer VM e fazer a conversão/migração. Sim, utilizando as imagens, né, e os volumes, sem nenhum problema, a gente pode migrar essas VMs. Legal. Então aqui a gente, já finalizando, a gente trouxe mais um gráfico, né? Para a gente mostrar tudo o que a gente falou. Então aqui embaixo no ambiente a gente seja nuvem data center ou borda, como a gente falou. Em cima aqui a gente vai ter a camada de, de, de gerenciamento, né? Dessa parte de provisionamento. Então aqui serviços de nuvens proprietários aqui estariam na nuvem. E em cima uma API Kubernetes onde o Rancher estaria gerenciando tudo isso. Quando a gente vai para data center, a gente substitui aqui esse serviço de nuvens proprietários pelo Harvester. Então a gente mantém a experiência, mas dentro do data center, e também gerenciado com o Rancher através das APIs aí do Kubernetes. E na borda é exatamente o mesmo caso. Então o Harvester ele vai estar aqui para te trazer essa facilidade, né? Essa flexibilidade aí do serviço de nuvem. Seria uma nuvem on-prem, né? É. Mas tudo isso gerenciado pelo Rancher. Uma mistureba aí de conceitos, né? Com certeza, com certeza. E aqui, como a gente já falou lá no início, né? Foi só alguns casos de uso aqui, alguns usos que a gente separou. Mas então, na parte de construção de aplicativos aí, Cloud Native, então a gente já traz toda essa parte que a gente falou no início, então toda a parte de provisionamento do ambiente, essa parte de automação, então tudo isso é voltado para o cliente, né? E você vai ter mais velocidade na entrega, todas as facilidades a gente falou um pouquinho mais no início. A modernização e dimensionamento da infra, o que é muito importante, né? A Uhum. gente, lembrando que quando a gente traz workloads para containers, a gente diminui o nosso uso de infraestrutura, né? Então, a partir do momento que você está usando HCI, a ideia é a mesma. Você vai ter máquinas bare metal, obviamente, mas você consegue gerenciar muito melhor os recursos do que você sobe lá dentro. Então, a partir daí, você, para qualquer necessidade que você tenha, você consegue dimensionar um uso mais assertivo, né, dos recursos que você tiver disponíveis aí para você. Falando aqui da parte de desenvolvimento, né, a parte da gente transformar aí os monolitos em microserviços. Então, aqui a gente já colocou mais a parte do Rancher, né, a gente já está trazendo, já pode trazer isso para a nuvem com mais facilidade. E tira essa complexidade das ferramentas que você precisa entender, que precisa aprender para poder fazer o deploy das suas aplicações. E por último, dispositivos aí de bordas distribuídos. Então, nas Uhum. indústrias aí, né, manufatura, varejo, banco, transporte, no ramo automotivo também, toda essa parte onde você precisa ter ali um processamento, né, local, seja por velocidade que você precisa desses dados, seja por custo, que você não tem como manter esse tipo de processamento na nuvem. Então, isso aí o SUSE Rancher junto com o Harvester vai entregar isso aí para você. E Roberto, isso Beleza? aí
Pelo que eu vejo, são apenas exemplos, né, do que Com seriam certeza, segmentos do mercado que poderiam se beneficiar com ambientes remotos, né, ambientes de com borda. Eu certeza. consigo pensar em vários outros, né, como do agronegócio também, que poderiam sim tirar, fazer proveito, né, dessa nova arquitetura, né, desse novo paradigma aí. Com certeza, certeza. O céu é o limite, né? Eu diria que até além, né, se a gente for usar uns success cases aí de satélite. Com certeza. Boa, boa. Pessoal, a gente vai querer. Deixa eu reiniciar o counter aqui. Fechando então essa bela explicação do Roberto, a gente queria propor agora um pequeno coffee break, aí, uma pausa também para ir ao banheiro rapidamente, 5 minutinhos, e a gente vai estar de volta para a parte prática desse webinar, tá? A parte de demonstração, onde vocês vão poder ver a interface de gerenciamento do Harvester e um pouquinho do Rancher também. Tá ok? Legal. A gente vê vocês em 5 minutos então. Todos retornando do cafezinho, comer um pão de queijo. Tomou um café, Roberto? Com certeza. Cara, eu tô tentando diminuir o café, então eu fiquei tranquilo. E agora chegou a hora. Ah, Já o fez, grande momento. já rezou suas preces pro Deus da demo? É, agora, né? Como você vai fazer essa parte, a gente vai inverter aqui. Eu vou ficar aqui no chat, vendo a galera. Vou trazer as perguntinhas aqui para o Fiuza. E aí o pessoal pode continuar mandando as perguntas aqui. O que a gente. O Fiuza vai mostrar bastante coisa legal. Vai ilustrar bastante do que eu falei. E aí, o que vocês tiverem de perguntas, podem mandar que eu interrompo aqui o nosso querido amigo Fiuza para trazer essas respostas para vocês. Beleza, então eu vou deixar. Já que você vai ser legal e fazer a contenção aí das perguntas, eu vou dar início aqui à demonstração. Espero que todos possam ver minha tela. Essa, pessoal, é a dashboard principal da nossa ferramenta, o Harvester, tá? Para aqueles que já estão um pouco familiarizados com o SUSE Rancher, vão perceber que essa interface aqui é extremamente similar à interface do Rancher, tá? Isso não é por acaso, isso é algo intencional, foi feito no intuito de que seja uma única experiência, né? Um workflow mais fluido entre Rancher e Harvester, de forma que você trabalhe tudo isso através de um single pane of glass, né, que fala em inglês, então uma única interface aí gráfica, né? Eu tenho até o Rancher aqui na minha primeira aba, onde vocês podem ver que é uma interface extremamente parecida, né? Se eu puxo aqui um cluster Kubernetes que está sendo gerenciado pelo meu SUSE Rancher, a dashboard mesmo, a homepage desse meu cluster é extremamente parecida com a do Harvester, como vocês podem ver. Voltando aqui ao Harvester, a gente já consegue ter algumas informações lá já logo de antemão, certo? Algumas, como por exemplo, o número de hosts que estão rodando o Harvester, que fazem parte do meu cluster Harvester hoje, tá? Que no caso são 4, nesse meu caso, desse meu laboratório, que está rodando lá nos Estados Unidos. Temos 30 máquinas virtuais que estão sendo executadas, ou melhor, que existem, né? Que já foram criadas em cima do meu cluster Harvester, né, duas VLANs aqui diferentes criadas, 18 imagens já que foram feitas o upload aqui para o meu Harvester, então imagens de sistemas operacionais diferentes, e 51 volumes que foram criados, podem estar linkados ou attached, né, ou não a cada uma dessas máquinas virtuais, mas acho que nesse caso aqui estão todos no estado que estão linkados, né? A gente também consegue ver aqui logo abaixo algumas métricas principais aí de recurso, né, de CPU, quanto que é reservado, quanto que está sendo utilizado, memória e armazenamento, que ao final de contas, como o Roberto comentou, são as métricas principais aí do que uma solução de hiperconvergência abstrai para a gente dentro do software, né? Então ele já mostra para a gente aqui como que está a nossa métrica aí de recurso, né? Fazendo aí menção aí à virtualização, o que a gente está abstraindo no nosso HCI, e a métricas de storage também. E a parte de rede, a gente consegue também ver aqui nas nossas métricas que estão sendo monitoradas
pelo nosso stack de monitoramento, o Prometheus e o Grafana, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, tá? Beleza, essa é a nossa interface principal aqui, a nossa dashboard, a nossa homepage do Harvester, tá? Mas, indo um pouco mais para frente, a gente consegue ver quais são os hosts ou os hospedeiros que fazem parte, que compõem o meu cluster Harvester, né? Aqui a gente tem 4 nós, como vocês podem ver, né? Identificados por 1, 2, 3, 4 mesmo, cada um tem seus IPs internos, o tanto de CPU que eles estão utilizando, memória e storage, né? Como a gente viu agora sim, de forma individual, e a característica do disco, né? Como que se ele está saudável ou não, tá? Nessa página aqui a gente consegue já fazer outras funções, a gente consegue executar outras funções aqui, como por exemplo, eu tenho esse, como vocês podem ver, esse segundo nó, o Harvester 2, ele tem um problema de disco, tá? Então isso já está aparecendo para a gente como um warning. Então digamos que eu preciso executar uma manutenção no meu disco, eu vou precisar reinicializar essa máquina e vou precisar retirar o disco dela para fazer uma auditoria física no disco, seja lá o que for. O que eu posso fazer? Eu posso vir nesses 3 pontinhos aqui na direita e eu posso clicar no modo de manutenção, né? Ou Enable Maintenance Mode. E o que isso quer dizer? Essa função de Maintenance Mode, ela vai drenar toda a carga de trabalho que está sendo executada nesse meu nó do Harvester, ou seja, todas as VMs que estão sendo executadas nesse nó em específico vão precisar ir para outros nós, certo? Isso que é drenar, né? Então a gente vai ter que retirar e começar a executar isso em outro nó. Então isso vai habilitar uma função de Live Migration do Harvester que vai fazer a migração a quente dessas máquinas virtuais de um nó para o outro. Ou seja, sem perder, sem perder, ter um momento de disponibilidade durante essa migração. Eu vou simplesmente drenar tudo que está rodando nesse Harvester 2 para os outros nós, permitindo aí que eu entre no momento de manutenção e efetivamente trabalhe com essa máquina, seja com os dispositivos dela, seja por um processo de upgrade do sistema operacional, qualquer coisa do tipo. Porém, se for uma tarefa curta que eu tenho que executar nesse nó, apenas uma reinicialização ou aplicar um patch menor, né, um update menor de alguns pacotes, eu posso simplesmente vir aqui na direita e habilitar a opção de cordon, que em português seria aí um isolamento. E o que isso significa? Significa que o Harvester vai parar de agendar máquinas virtuais nesse nó, tá? Então, enquanto essa máquina está no estado de cordon ou de isolamento, qualquer máquina que seja designada uma nova máquina virtual, uma nova instância que precise ser executada, o Harvester vai impedir que ela seja que ela vá para o Harvester 2, para o nó Harvester 2, tá? A gente ainda pode editar a configuração aqui. Oi, Roberto, pode falar. Só um ponto, relembrando, né? O pessoal perguntou qual é a vantagem de usar VMs em cima do Kubernetes. Tá aí o primeiro ponto, é o que o Fiuza está mostrando agora. A mesma flexibilidade que você tem para trabalhar com seus pods, né? Toda essa inteligência do Kubernetes, de agendamento de host, de você drenar um node para poder fazer uma manutenção, tudo isso agora está na camada aí das suas VMs, né? Exatamente, exatamente. E essas são as máquinas dos nós, né? Que podem ser físicos ou pós-virtuais, mas a ideia mesmo é que sejam físicos, que estão trabalhando, que compõem o nosso cluster, né? Então a ideia também é que eles, no seu data center, tenham cada um o seu hardware físico, né? Diferenciado, a sua autodisponibilidade de fonte, de refrigeramento, de link de internet, por exemplo. Então, a gente pode chegar a uma determinada situação, por exemplo, que eu tenha que deletar um desses nós. Eu posso deletar através dessa função aqui. Posso editar também as configurações desse meu nó, né? Então, coisa que normalmente a gente não tenta mexer, né? Mas que ainda assim existe aqui a possibilidade da gente adicionar novos discos, né? Novos volumes que a gente precise, caso seja necessário, né? Bom, voltando aqui para o menu da esquerda,
a gente tem a página de máquinas virtuais, mas eu vou deixar isso para um segundo momento. A gente tem a parte de volumes também, tá? Então, a gente trabalhando diretamente com os nossos volumes. Aqui, eu só vejo 4. Por quê? Porque eu só estou vendo um namespace, que é o meu, J. Lencastro aqui, né? Caso eu tire esse filtro, o Harvest vai me trazer todos os volumes dessa nossa instância, desse nosso cluster Harvest, né? Então, todas as outras pessoas de outros namespaces que estão trabalhando utilizam outros volumes aqui também que estão representados para mim. E a gente já consegue ver algumas informações, né? Do nome do volume, o namespace no qual ele foi feito o deployment, o tamanho desse volume, se ele está numa fase de bound ou não, ou se ele está em uso ou não, né? E isso aqui, pessoal, é o que está diretamente replicado no nosso Longhorn, só que é simplesmente não é algo transparente ao usuário, tá? Esse não é um intuito. O intuito é que o usuário tenha a facilidade e a flexibilidade de trabalhar com o armazenamento persistente, tá? Que pode ser replicado também, e que seja de fácil acesso aqui para ele através dessa interface gráfica. Tá? Nada impede também da gente vir aqui na direita e criar um novo volume, certo? Então a gente pode dar um novo source aqui para ele e determinar o tamanho. Aí a gente vai criar isso, isso vai refletir diretamente ao Longhorn também. E aí, a posteriori, a gente teria que ligar esse volume a alguma imagem, né? Caso a gente queira fazer uso desse volume. A gente também pode ver aqui a parte de imagens em seguida. Essa aqui são as imagens de onde a gente cria as nossas máquinas virtuais, né? Então, vocês podem ver que existem vários sistemas operacionais aqui diferentes. Então, CentOS, OpenSUSE Leap 15.3, RenderOS, SLAS 12XP1, dos mais variados, né? O Ubuntu aqui também. A gente está fazendo uso deles para determinar como que é a funcionalidade, né, de cada um desses sistemas operacionais sendo virtualizados aqui pelo Harvester, né? Essas imagens, elas podem ser feitas o upload através de um URL, né, onde você aponte a imagem desse sistema operacional, ou fazer o upload de um arquivo, né, diretamente do nosso computador. Ele vai ficar salvo lá no Harvester e a gente pode fazer o uso para criar as nossas máquinas virtuais depois, né? Eu comentei rapidamente também de namespaces, tá? Então, vou fazer jus aí ao meu comentário anteriormente e explicar o que são projects e namespaces, certo? Projects e namespaces são conceitos derivados do SUSE Rancher, tá? Que no mundo do Kubernetes são necessários para segmentar as suas aplicações, os seus serviços dentro do seu cluster Kubernetes, tá? Isso impede uma série de problemas que sejam desencadeados, uma série de problemas, né? E segmentar efetivamente os nossos aplicações, tá? Mas quando a gente está falando aqui do Harvester, perdão, a gente utiliza mais a ideia de namespace para organizar o nosso workload, né? Nesse caso aqui a gente está separando por usuário, tá? Mas que não necessariamente precisa ser dessa forma. A gente pode separar por projetos, né? A gente pode separar também se é um ambiente de desenvolvimento, se é um ambiente de homologação, se é um ambiente de produção, tá? Dessa forma, a gente consegue filtrar melhor a qual projeto pertence uma máquina virtual e a qual namespace pertence uma máquina virtual. E eu também queria comentar da parte de RBAC, ou seja, Role Based Access Control. Tá? O Roberto falou sobre a integração ao Rancher e como que a gente conseguia extrair os benefícios do Rancher, e essa é a principal forma, tá? É herdando do Rancher a capacidade de controlar o acesso dos meus usuários e fazer isso através de roles, ou papéis, né, em português. Então, como vocês podem ver aqui, já existe uma integração a um Rancher meu, o Harvester está integrado a um Rancher, e ele herdou do Rancher o RBAC provido pelo OpenLDAP. Então, eu tenho vários usuários aqui no meu Harvester, inclusive eu loguei no meu Harvester através do Rancher, porque ele já está integrado a uma árvore de um OpenLDAP que determina quais usuários estão na minha organização, a qual departamento eles pertencem, quais são os permissionamentos
de cada respectivo usuário dentro dessa organização, certo? E agora, efetivamente, a gente pode ir para a parte de máquinas virtuais aqui na esquerda, já que eu já passei por alguns conceitinhos chaves, né? Como vocês podem ver, eu tenho várias máquinas virtuais aqui, muitas delas estão inativas, tá? Porque é um ambiente laboratório, não é um ambiente de produção. E eu vou filtrar aqui pelo meu namespace, para eu ter uma visão mais compacta. Eu tenho duas máquinas sendo executadas, tá ok? Primeira coisa que a gente nota aqui é que a gente pode executar aquelas operações normais, né, de um virtualizador de máquinas. Então, como dar stop nessa máquina, né, um desligamento geral da máquina, dar um restart dessa máquina. A gente pode ainda fazer um download do YAML, tá? E por que eu faria isso? Porque como a gente faz uso de ferramentas como o KubeVirt, tá? A gente precisa de um manifesto Kubernetes para definir como essa máquina funciona no meu ambiente, né? É aí que a gente introduz essa diferença de HCIs convencionais, né? A gente está trabalhando diretamente numa camada de gerenciamento que conversa com a API do Kubernetes, tá? Então a gente tem que trabalhar com o manifesto Kubernetes, a gente tem que utilizar a API do Kubernetes. E como vocês podem ver, para aqueles que são usuários mais assíduos, né, que gostam de mexer em arquivos YAML, você pode determinar aqui vários parâmetros que determinam o funcionamento dessa máquina. Como, por exemplo, aqui dá para ver, talvez esteja um pouco pequeno aí na tela, mas a gente pode ver aqui um parâmetro que é Rerun on Failure, né, que é a estratégia de execução. O que isso significa? É bem intuitivo, né? Qualquer falha que o Harvester perceba por causa das métricas de self-healing, ele vai conseguir executar novamente essa máquina. Então, aí daí a gente já extrai muito valor, né? Conseguir trabalhar essas máquinas virtuais na forma de manifesto Kubernetes, né? Então, é daí que a gente está extraindo o benefício mesmo de ter uma ferramenta como essa, trabalhando com KubeVirt. E sempre trazendo conceitos que já são formas de trabalho que já são conhecidas, né? Então a gente tem o YAML, tudo ali é definição de objetos de Kubernetes. Então, Exato. assim, já é tudo comum, né, ao nosso mercado. Exato, e não foi só fazer o download aqui que me permite trabalhar na forma de YAML. Se a gente ver aqui na direita, nos 3 pontos, existe também a possibilidade da gente editar como YAML. Né? Não vou precisar nem fazer download desse código para minha máquina, eu posso editar diretamente através da interface do Harvester. Né? Isso também não me impede de editar as configurações através de formulários, né? Para aqueles usuários que não estão interessados em mexer diretamente no código. Eles só querem apenas aumentar o número de memória ali, o número de CPU, pronto, VaptVupt, coisa rápida. Eles podem fazer isso através de formulários também. E aqui para cima a gente vê várias outras funções que o Harvester nos permite realizar com as nossas máquinas virtuais, como por exemplo um soft reboot, onde a gente vai enviar sinais para a máquina para não matar ela ou reiniciar ela direto, né? Podendo aí causar algum problema, né, futuro. Ou por exemplo fazer um backup nessa minha máquina, tá? Então, e esse backup do Harvester, algo interessante de se comentar é que ele pode ter um target, né, um alvo, um bucket S3 lá na AWS ou um NFS interno dentro de casa, né? Então, a gente aponta, por exemplo, para um bucket da AWS e aí a gente pode, toda vez que eu quiser realizar um backup ou uma rotina de backup para essa máquina virtual, onde eu posso restaurá-la caso ocorra algum problema, eu vou ter um armazenamento externo, né, para salvar esses dados. Fiuza, o pessoal está Sim. perguntando, Marcos Rondinelli está perguntando aqui, posso dizer então que quando instalo o Harvester, dentro dele, uma ou mais VMs vão formar um cluster Kubernetes e que dentro desse cluster que estará rodando o workload responsável por gerenciar VMs, distribuição de volumes, etc. Exatamente, Marcos. Eu acho que você acertou o ponto principal do Harvester, tá? Então, se a gente for parar para pensar por camadas, né, a gente está inserindo essa característica de alta disponibilidade, né, que é um cluster, basicamente, em mais de uma camada, né? A gente está trabalhando com Harvester, que possui
que é composto por diversos nós, o que já garante uma forma de alta disponibilidade, né? E um plano de disaster recovery. Quando a gente vai uma camada acima, que são as nossas máquinas virtuais, a gente pode criá-las em um caráter de múltiplas instâncias, tá? Que eu vou mostrar em alguns segundos. E em cima dessas máquinas virtuais, se a gente ainda quiser rodar containers em cima dessas máquinas virtuais ou clusters Kubernetes, a gente ainda pode fazer isso através do Rancher. Então, a gente pode provisionar, implementar Kubernetes em cima dessas máquinas virtuais que já estão em alta disponibilidade. Então, a gente vai criando um stack onde cada uma dessas nossas camadas é assegurada, tem um plano de disaster recovery, tem mais resiliência. Tá? Boa. Continuando aqui, a gente tem a opção ainda de migrate, né, que seria o caso da gente mudar essa máquina, extrair ela e habilitar a funcionalidade de live migration, né, virar ela, a chave para ela e seja executada em outro nó. Adicionar um volume, ou seja, se eu quiser plugar algum volume físico nessa máquina, né, algum dispositivo, eu preciso adicioná-lo aqui, né, através da interface, e aí a VM vai ser capaz de enxergar esse volume. E a gente pode também gerar um template, né, Roberto? Aquilo que a gente estava comentando, que é, por exemplo, o caso de algum administrador já vem trabalhando com um sistema operacional padrão, né, que foi definido pela diretoria, né, que foi feita uma compra, por exemplo, e a gente tem que utilizar o sistema operacional X, e a gente deve utilizar também esse parâmetro dentro dessas nossas máquinas virtuais para executar esse sistema operacional. A gente vai empregar esse script aqui de configuração, né, a partir do day 1 de operação. E como que eu faço para replicar essa máquina virtual em diversos outros ambientes para diversas outras aplicações? Né? Ao invés de ter que fazer tudo isso na mão de novo, eu posso gerar simplesmente um template dessa máquina virtual e toda vez que eu for criar uma nova máquina virtual com aquelas mesmas configurações, eu posso utilizar esse template. Boa. Inclusive, isso aí entra na parte de provisionamento de clusters Kubernetes também, né? Não só da VM. Então, a partir daí, você já tem modelos, né? Templates, onde você pode usar para subir o seu cluster, sem precisar, por exemplo, subir uma VM, preencher os pré-requisitos nessa VM e subir um cluster Kubernetes dentro dela. Então, você já automatiza esse processo também. Exatamente. E você também limita o seu escopo, certo? Então, se você é responsável pela sua infraestrutura e você sabe que você tem recursos limitados, mas que você ainda precisa providenciar uma forma que os seus desenvolvedores consigam provisionar máquinas virtuais, só que, pois, tem que existir alguma limitação, essa seria uma forma, né? Você determinar um template de uma máquina virtual para os seus desenvolvedores, para que eles não saiam criando máquinas que acabem com os seus recursos computacionais. Com certeza. Aqui à direita superior, o canto direito superior da tela, a gente tem o botão de Create. A gente pode criar uma máquina virtual, tá? Eu vou mostrar para vocês agora que a primeira opção interessante aqui que a gente já recebe de cara é se vai ser uma instância única ou se vai ser uma instância múltipla. Nesse caso, eu vou utilizar uma instância múltipla. O namespace é JLencastre, tá certo, tá? Eu vou criar uma VM de teste, tá? E eu vou utilizar os Slash 15 SP3. Eu gostaria que fosse criado duas réplicas dessa minha instância de VM, tá? Vou entregar duas CPUs para ela. Vou entregar também 2 GB de memória para cada uma dessas instâncias. E aqui chega a próxima parte, é a nossa chave SSH, nossa chave pública SSH. Tá? Hoje não tem mais como trabalhar sem ser com chave pública, né? Ou não quero nem imaginar quem trabalha utilizando o Telnet. Mas a gente pode fazer uso aqui, vou utilizar uma chave SSH aqui minha. A gente pode partir para a parte de volumes, tá? Então, ele vai criar aqui um volume para mim com um disco virtual e eu vou escolher a imagem do Slash 15 SP3, GOS. O GOS significa Just Enough OS, né? Então, é a vertente do SUSE Linux, onde
a gente só tem o suficiente para executar o sistema operacional, tá? E as bibliotecas necessárias para a gente executar o kernel e os drivers necessários, né? Então, ele é feito justamente para ser algo mínimo, né? Um footprint mínimo, onde a gente pode ir depois agregando os respectivos módulos que a gente vai fazer o uso, né? Então, uma biblioteca de containers, né? Uma biblioteca de aplicações em cloud, né? Uma biblioteca de Python ou de web servers, a gente pode ir agregando elas da forma que a gente precisar. Lembrando que a gente sempre tem aquela ideia de sistema operacional imutável, né? Porque a partir do momento que a gente está trabalhando com o Kubernetes, gerenciando, né? A gente começa a pensar que uma VM ela se torna um pod. Então a forma de administração dela meio que seria a mesma coisa. Então você vai ter máquinas ali onde você não vai subir a sua VM, vai logar nela e vai fazer uma configuração na mão. Porque a partir do momento que o Kubernetes perceber que ela tá, né, que ela falhou no check dela, ele pode reiniciar aquela máquina, né? Porque ele pode, Sim. entre aspas. Então a ideia é que você mantenha essas configurações já na imagem, de forma que você não precise, né, que o Kubernetes possa, na verdade, trabalhar da forma como ele achar melhor. Ô, Roberto, se não me engano, isso conversa diretamente com aquele conceito de mutabilidade, né, de DevOps. Exatamente. Exato. Então, é espinar as nossas máquinas conforme o software é desenvolvido, né? Cada release nova, subir, espinar uma nova máquina e com aquelas configurações que já estão descritas como código, né? Exatamente. É a infraestrutura como código, e aí a gente está versionando também as nossas, né, o nosso sistema operacional, entre aspas. Legal. Isso, inclusive, isso impede drift de configurações, né? Então, se a Com gente certeza. tem uma padronização através do nosso parque de máquinas Linux, por exemplo, que já está determinado tudo por código, já está versionado no Git, como você falou, se alguém entra numa máquina e começa a alterar as configurações na mão, vai gerar um drift de configurações, uma instância pode não funcionar como a outra, né? Exatamente. Com isso, a gente, usando, né, esse padrão, a gente está diminuindo aí erro humano, a gente está aumentando segurança, né, porque você pode Sim, reduzir a questão de acesso dos usuários ou dos desenvolvedores, de qualquer pessoa ao sistema operacional, e você garante aí também o versionamento dessas configurações, né? perfeito. Legal. Isso está tudo traduzido no que a gente está falando aqui do Harvester, né? Essa parte de volumes, por exemplo, a gente pode adicionar novos volumes, né? Como eu estava criando aqui, ah, esse aqui eu utilizei a imagem do Slash, mas existem várias outras imagens, como eu tinha mostrado para vocês, tá? A gente, na parte de redes, a gente vai determinar qual rede essa máquina virtual vai fazer o uso, né? Ele vai criar uma interface, claro, virtual, e vai conectar essa rede. Nesse caso, eu estou conectando diretamente a rede de gerenciamento, e ele vai ser do tipo Masquerade, então ele vai fazer um NAT aí para essa rede. E como o Roberto tinha comentado do Multus, a gente pode adicionar mais de uma rede. Tá? Então a gente vai criando várias interfaces de rede, né, a partir do Multus, ele nos permite multiplexar essas redes e determinar diferentes links, né, diferentes acessos, diferentes endereços de rede para uma máquina virtual apenas. Né? A gente pode ainda determinar o agendamento dos nós do Harvester, no qual essa máquina virtual vai executar. Então, a gente pode, por exemplo, executar essa VM em qualquer nó que esteja disponível. A gente pode executar essa VM em um nó específico, né? Que eu sei que, por exemplo, é uma máquina que dispõe de SSD, é uma máquina que dispõe de um processador mais potente. A gente pode escolher aquele nó específico, né? Se caso seja uma aplicação mais crítica. A gente também pode, em terceiro lugar aqui, determinar uma série de regras para qual prioridade, para qual VM, para qual nó, perdão, aquela VM vai dar prioridade, certo? Mas nesse caso aqui eu vou escolher a primeira opção, a VM vai rodar em qualquer nó que esteja disponível, tá? E aqui a gente tem as opções avançadas. Essa parte é extremamente importante, pessoal, porque existe aqui, primeiramente, o Rerun on Failure, né, que é aquela opção que estava descrita no YAML para a gente, né? E existe a parte de Cloud Config aqui, tanto para dados de usuário quanto para dados de rede.
certo? E o Cloud Config, ele utiliza uma ferramentinha muito conhecida que chama Cloud Init, né? Onde você define scripts que realizam aquele último quilômetro, né? Fazendo a tradução literal, last mile, de configuração das nossas máquinas, né? Então, imaginem que a gente tem um ambiente onde a gente já fez um pré-build das nossas imagens, dos nossos sistemas operacionais, a gente já incluiu as bibliotecas necessárias, já está na versão que a gente gostaria, mas, poxa, uma vez que aquela máquina sobe, ela precisa de alguns ajustes finos, né? De usuários, né? E de alguns arquivos de configuração. Então, a gente usa o Cloud Init, esse script, para configurar a nossa máquina automaticamente, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um script do Cloud Init padrão aqui, que a gente utilizaria para um OpenSUSE, tá? Esse aqui, então, a gente determina se essa password vai ser necessária ser alterada, qual que é o usuário default, né? Qual que é o shell que ele utiliza, qual grupo ele pertence, né? Se ele vai ser sudo ou não, se ele vai ter permissionamento executar as bibliotecas, as aplicações como sudo e chave SSH e afins, tá? E aí, Eu mais vou... uma vez, na Fusa, Oi. a gente está mostrando que Cloud Init, Cloud Config são ferramentas, né, que seriam para nuvem, e a gente está mostrando aqui que o Harvester é Cloud Native, né, assim, ele é um Cloud Ready Native, onde ele está trazendo essa experiência e para você dentro de casa, mas para você poder administrar da mesma forma como você administra, né, a sua cloud mesmo. Exatamente. Então, Enquanto, inclusive, você comenta isso, as máquinas já estão subindo e são múltiplas instâncias, né? Como vocês podem ver aqui, demo VM slash lá, 01, demo VM slash lá, 02, tá? Elas já subiram, já estão executando, já receberam um IP interno. E já mostra aqui para gente a qual nó essa VM foi alocada. e aí, como facilidades do Kubernetes, né? Se você quiser colocar essas máquinas em HA, por exemplo, automaticamente vai ser criado um service para isso. Então, a partir daí, o Kubernetes já começa a assumir de forma que você não tem mais que se preocupar com coisas que você não se preocupa mais com seus containers, né? Você já tem essa camada de abstração bem grande na frente. Perfeito. Inclusive, outra funcionalidade extremamente importante aqui, né? É como se conecta diretamente através dessa interface. A gente tem duas opções aqui, utilizando o protocolo VNC, né? Através do web, do navegador mesmo. Ele abre para a gente um pop-up, né? Uma janela. Ou a gente também pode clicar aqui e abrir o console serial, certo? Então aí o console serial seria uma forma mais textual, né? De se interagir com o terminal, enquanto que o VNC ainda fornece aí uma parte gráfica, característica do próprio protocolo, né? A gente esperando aqui abrir, fazer a conexão. O Luiz, ele comentou aqui no chat que ele vai precisar sair, então, obrigado, Luiz, pela sua participação. O pessoal que quiser comentar mais, fica à vontade. Vou abrir novamente aqui. Essa máquina eu já tinha criado ela. Eu não sei se ela está em execução corretamente. É só para o pessoal entender, né? Esse laboratório que a gente está usando aqui para fazer a demo, ele não é local. Então, a gente tem a questão aí da latência, e aí aumentando ainda, né? Com câmeras e toda essa transmissão aí atrasa um pouquinho. Com certeza. Ó, temos uma pergunta. Roberto, no chat. Boa, boa. Do ponto de vista do Harvester, uma VM é um pod ou é gerenciado como se fosse um pod? Então, Marcos, se você entrar no host, infelizmente aqui a gente não tem acesso a esse host onde está rodando o Harvester, mas se você logar nesse host, você executar um kubectl, get pods, você vai ver que para ele, para o Harvester, os nodes, eles são os hosts do Harvester, tá? Então é onde está instalado o Harvester. As VMs que você sobe ali dentro, eles são pods. Então eles são pods dentro do Kubernetes. Então ele vai gerenciar essas suas VMs como se fossem pods. Mas a nível de Kubernetes, né, de como elas estão sendo enxergadas para a ferramenta, elas são vistas como pods. Eu estava falando Olha, mutado. Perdão. Fica aqui então o terminal mostrando como que a gente executa, mas a gente entrega as chaves SSH justamente
para não ter que utilizar esse console, né? Normalmente não é algo que a gente utiliza no dia a dia, né? Que utiliza com mais frequência. Isso aqui é mais para algumas configurações pontuais, né? Para debug, né? Ou debug, exatamente. Por fim, aqui a gente consegue ir para a parte de Advanced, né, onde a gente tem acesso aos nossos templates, nossos backups, tá? No caso dos backups, eu não tenho nenhum aqui configurado, porque a gente não tem um bucket disponível aqui. Mas caso existisse a necessidade, né, a gente poderia configurar esse nosso backup através aqui das configurações. A gente simplesmente aponta aqui o tipo, né, do nosso alvo, que seria, por exemplo, um S3 bucket, né, e o endpoint aqui, a gente passa a RN do endpoint, a gente possa aqui a chave de ID, a chave de acesso, né, todas as informações relacionadas, e aí sim a gente vai ter um alvo para onde encaminhar esses nossos backups, tá? Já que eu já estou na página de configurações aqui, a gente tem uma série de outras configurações relacionadas a métricas mais operacionais, né, do Harvester. Então, coisas como o nível de log, tá? VLANs, qual que vai ser a VLAN default, tá? A versão do servidor, o URL, proxy e várias outras coisas relacionadas, como o certificado SSL também, né? Aqui a gente armazena os nossos templates de Cloud Config, no meu caso aqui só tem 2 no meu namespace, mas temos vários outros aqui, as nossas chaves SSH, né? Então, como vocês podem ver, tudo isso é acessível, né, ao usuário, tá? De forma simples e de forma também gráfica, onde a gente pode criar tudo isso, as chaves, através de um formulário, né? A gente apenas tem que inserir um nome aqui, uma descrição, e a chave pública SSH, tudo isso é feito de forma bem simples e fica salvo no nosso cluster do Harvester, né? A gente pode configurá-lo, né? Configurar nossa rede, configurar nossa chave, nossos scripts, porque fica mais simples de manusear o Harvester uma vez que a gente faz isso, né? Um exemplo que eu gostaria de dar aqui, Roberto, é o exemplo que até o Marcos fez a pergunta. Quando a gente está no Rancher, a gente consegue ir aqui na parte de Cluster Management, tá? Não entrando em muitos detalhes dentro do Rancher, porque esse não é o propósito desse webinar. Mas a gente já conta com vários clusters aqui no meu Rancher, tá? Vários deles não estão disponíveis, simplesmente pelo fato de não estarem ligados, tá? E a gente consegue inserir aqui na parte de Cloud Credentials justamente as credenciais do Harvester, né? Assim como a gente faria com a AWS da vida, com a Azure da vida, a gente pode criar uma credencial para ferramentas de HCI como o VMware e o Harvester, certo? Então, uma vez que a gente faz isso, é isso que possibilita toda essa experiência de ter uma cloud pública on-premises, né? Porque uma vez que a gente configura essas credenciais da cloud, a gente pode voltar para a página de cluster e simplesmente utilizar o Rancher e as suas capacidades de multi-cloud como se fosse uma cloud qualquer, né? Então a gente utiliza aqui K3S e a gente pode escolher o Harvester como o nosso provedor de infraestrutura, escolher aqui a nossa Cloud Credential, né, que no caso é a da Harvester, e pronto, a gente está criando um cluster Kubernetes através do provisionamento, através do Rancher, né, a partir do Rancher, melhor dizendo. Então, eu posso criar aqui um demo Harvester, não vou nem dar uma descrição, vou dar K3S Node, vai ser o prefixo das minhas máquinas, tá? Eu vou criar 3 máquinas para satisfazer aqui as nossas premissas do próprio Kubernetes, né? De ter alta disponibilidade e que seja tolerante a falhas. Eu vou dar uma CPU apenas, 2 GB de memória aqui, Um né? ponto Coisa básica. interessante aí, né, Fiuza, é que se você presta atenção, a interface que você está mexendo agora, ela é quase a mesma interface que você estava mexendo na outra aba, que também é uma aba do Range. Então, assim, a interface ela é completamente, né, simples e conhecida. Então, quem já conhece o Range, basicamente já está familiarizado aí com essa interface, né? Exatamente, esse formulário aqui, né, onde a gente define aqui as nossas máquinas. Aqui no avançado, vocês podem ver que eu preenchi
algumas informações do Rancher, do Harvester, perdão. Ou seja, o Rancher já puxou para mim essas informações de namespace, das VLANs que existem dentro do meu Harvester, das imagens que estão salvas no meu Harvester. E eu ainda posso aqui colocar o meu template do CloudInit, ele já puxa para mim quais. E eu defino aqui a configuração do K3S, né? Porque eu quero rodar K3S nessa máquina, que é uma distribuição de Kubernetes mais leve. E aqui existem todas as métricas que a gente configura, né, ao provisionar um cluster Kubernetes. Quem quiser saber mais sobre o K3S, né? Lá no canal do Calmillion tem bastante vídeo sobre K3S. Vale a pena dar uma olhada lá e entender por que o Fuse selecionou o K3S aí. Exato, eu não vou entrar em detalhes aqui de todas as peculiaridades do Kubernetes, eu vou apenas colocar para criar esse meu cluster, tá? Só receber uma breve resposta aqui, acho que está tranquilo. A gente pode ir para o nosso Harvester e ir para as nossas máquinas virtuais, e vocês vão perceber que ao filtrar aqui pelo meu namespace, ele deve começar a criar a nossa máquina em breve, toda hora ali. Mesma coisa que a gente faz na AWS, né, Roberto? Quando a gente vai provisionar um cluster Kubernetes, Com certeza. né? Beleza, ele já está iniciando aqui exatamente o que eu pedi para ele provisionar através do Rancher, ele já está provisionando dentro do meu Harvester, né? Há 15 segundos aqui. E aí ele está alocando recursos, né? Todo aquele procedimento que a gente passa para criar uma máquina virtual, ele está passando por isso agora. Tá? Ele está selecionando a imagem que ele vai utilizar. Olha, uma das minhas máquinas já foi até alocada para um Node, certo? Então, é dessa forma que a gente utiliza o Rancher para provisionar máquinas dentro do nosso Harvester, possibilitando toda aquela experiência que a gente tem numa cloud pública, né? Essa automação, esse provisionamento rápido e flexível, né? Escalável de várias máquinas ao mesmo tempo. E ainda existe, né? O papel do Rancher ainda depois, que é de implementar o Kubernetes em cima dessas máquinas e configurar alguns parâmetros que eu permiti que configurasse ali no momento do provisionamento. Boa. Enquanto ele termina de subir essas últimas máquinas aqui, Roberto, eu queria mostrar a parte de monitoramento para o pessoal aqui, que eu acho que é extremamente importante, tá? Se a gente Legal, vier legal. aqui no dashboard do Harvester, como eu comentei no começo da sessão de demonstração para vocês, a gente já tem aqui alguns gráficos, tá? Relativos a referentes à utilização de CPU, né? A carga do sistema, a utilização de memória, disco, input e output e rede, né? Então, algumas coisas básicas de troubleshoot, né? E de monitoramento do nosso cluster de Harvester, né? Se a gente alterar a aba aqui em cima para métricas de VMs, a gente consegue ver ainda relacionado e referente às nossas máquinas virtuais, né? Então vocês vão ver que as últimas máquinas que eu criei aqui, né, que eu estou manuseando, são as que estão utilizando mais recurso, né? Então, por quê? Porque eu estou realizando operações com elas, eu tô fazendo requisições de pacotes, né? E scripts do CloudInit e por aí vai. Então, elas já aparecem aqui, ó, demo VM, que elas estão utilizando mais CPU, que elas estão utilizando mais memória, estão usando mais os storage, né? E aqui também a gente tem alguns gráficos de barra mostrando a transmissão de pacotes, né? E o recebimento de pacotes. E isso é bem interessante. São gráficos que são puxados diretamente do Grafana, tá? E esse Grafana, ele pode ser acessado de forma externa aqui através desse link, tá? E aí a gente vai ter um acesso mais amigável ainda da própria interface do Grafana, onde a gente também conta com várias outras dashboards, tá? Do nosso cluster de Harvester e que também se integraram às dashboards do próprio Rancher, nos dando acesso aí às dashboards a nível de Kubernetes, né? A nível do servidor de API, né? Então, se a gente entra aqui no servidor de API, a gente já consegue ver as métricas relacionadas aos componentes do Kubernetes, né? Então,
nos últimos 30 dias, qual foi a disponibilidade dessa minha API, né? Então, qual é o número de requests que estão sendo feitos por segundo, os erros, né? E também a gente pode ver métricas relacionadas ao nível mais baixo, né, das nossas máquinas, né? Ao nível mais de hardware, né? A utilização do hardware, né? Só achá-los aqui, Rancher Node, por exemplo. A gente consegue ver, né, a utilização dos nossos nós que foram alocados ao Rancher. Então, a gente consegue ver tanto os nós que foram alocados ao Rancher, quanto os nós que foram alocados ao Harvester, né? Quanto a um nível, tanto no nível de hardware, né, dessas máquinas, quanto no nível de Kubernetes e agora também de máquinas virtuais, tá? Então a gente pode ver aqui nessa dashboard aqui de VMs, a gente consegue ver agora o uso, né, genérico dessas VMs de hardware e também por máquina individual. Olha que interessante, Roberto. A gente pode escolher aqui qual máquina virtual a gente vai utilizar, né? Qual namespace ela pertence, né? E qual é a máquina virtual que eu gostaria de ver as métricas. Então, como vocês podem ver, olha aqui como pouco recurso utiliza essa versão do SUSE Linux que eu fiz o deployment aqui, né? Eu apenas utilizei aquela versão do Just Enough OS, né? E eu fiz ali um pequeno pool de um módulo. Então, eu só aloquei 2 GB para essa máquina e ela está usando 5% da memória, né? Então, algo muito mínimo, né? Um footprint mínimo. E a gente só conseguiu ver isso através dessas métricas que o Grafana nos proveu. O Márcio está perguntando aqui, Fios, tem como instalar cluster tools como no Rancher, por exemplo? Cara, os cluster tools que ele se refere são os add-ons inclusos no Rancher, você acha? Não sei. Acho que seriam as ferramentas lá na interface do Rancher mesmo, onde tem, tá no Rancher aí? Tô no Rancher aqui. Dele, monitoring, backup, etc. É, exatamente. Perfeito. Perfeito, Márcio. Márcio, ótima pergunta. E é algo que faz um link também diretamente com o que a gente comentou no início da sessão, que todas essas ferramentas aqui que são integráveis ao Rancher e que essas em específico estão inclusas no suporte do Rancher, elas, elas conversam diretamente com o Rancher e aquelas que dizem respeito também aos pods das VMs do Harvester também vão poder ser integráveis ao Harvester, certo? Então, vamos pegar um monitoring, por exemplo, né? Ele sobe um stack de monitoramento do Prometheus do Grafana. O Harvester também faz isso. E aqui, o resultado do meu Grafana, eu tenho acesso a todas essas dashboards, tanto as do Rancher quanto as do Harvester, certo? E tudo isso através dessa única instância aqui do Grafana, né? Centralizando esses nossos dados. Legal, ele Legal, falou que foi respondido. respondido. Perfeito. Valeu, Márcio. Foi só mostrar que ele deve ter quebrado a conexão aqui. Como o Roberto disse, o laboratório está lá no. Acho que é onde? É no Texas, Roberto. É bem longe. Mas está tranquilo, só dá um refresh aqui que ele já reinicializou a conexão. E além dessas métricas de monitoramento que a gente tem aqui logo na interface do Harvester, a gente ainda tem aqui a parte de eventos, né? Que é algo herdado também do Rancher, onde a gente consegue ver o que está acontecendo, né? Os últimos eventos relacionados às nossas VMs, relacionados aos nossos hosts, no caso não tem nenhum evento acontecendo, aos volumes, né? Provisionamento de volumes, né? Tudo aquilo que diz respeito a histórias de volumes e as nossas imagens também, caso, por exemplo, eu faça um novo upload de uma imagem, ele vai aparecer aqui como um evento, né? Isso tudo faz parte desse segmento, né, de observabilidade que o Harvester também herda do Rancher, né? Muito bom. Exatamente. Por fim, mostrar aqui para vocês que o nosso cluster que a gente provisionou, vocês não conseguem ver o nome todo aqui, mas ele tem o prefixo demo, Harvester, K3S, Node 01, 02, 03. Eles já foram provisionados aqui, eles já receberam até o IP interno aqui, cada uma dessas máquinas,
e cada uma delas foi agendada para um diferente nó, né, no nosso cluster, o que confere, né, esse caráter de alta disponibilidade para as nossas máquinas virtuais também. Ou seja, né, Fiuza? A partir do momento que você tem o Harvester aí e essa integração com o Ranger para adicionar ainda mais algumas funcionalidades legais, em 10 minutos aí você subiu um cluster Kubernetes com 3 nós e já integrado com o Ranger, então sendo gerenciado. E aí, se você tem ferramentas de GitOps, por exemplo, você já pode disparar suas configurações aí de ambiente ou de deploy de alguma coisa. Então, assim, é muito Exato, rápido, né? exato, exato. Foi coisa de 8 minutos, tá? Não queria ser chato de corrigir, mas é que faz diferença. Legal, legal. E por último, também mostrar aqui rapidamente essa parte, essa interface do Harvester, que nos diz algumas informações, né? Então, isso serve muito bem para troubleshooting, né? E o upgrade, quando a gente está fazendo um momento de upgrade, a gente precisa de uma estratégia de upgrade desses nossos nós, né? E o Harvester ele já vem por padrão essa funcionalidadezinha onde ele te mostra que a versão do seu cluster, né? Do monitoring chart, né? Que é o helm de monitoramento, como você disse, Roberto. A versão do Rancher que está conectada ao Harvester, né? E aqui no momento de upgrade, né? Desses nossos nós, ele vai começar a fazer isso gradativamente por nó, né? Drenando aí cada nó no momento do seu upgrade, né? E com isso a gente fecha a demonstração do Harvester hoje. Eu agradeço muito a todos que acompanharam e que puderam extrair qualquer tipo de informação aqui, qualquer tipo de coisa, já é ótimo, já é o nosso objetivo. A gente abre também um Então, espaço para perguntas, né, Roberto? Para quem com quiser fazer certeza. perguntas aí nesses últimos minutos da nossa apresentação. Né, pode ser a respeito do Rancher, pode ser a respeito do Kubernetes, do K3S, só não pode de Harvester, tá? Brincadeira. Inclusive, né, é bom lembrar que, assim, apesar do Harvester ser novo, mas a gente já tem vídeos lá no Calmillion também de Harvester, né? Então, aqui dos pontos que a gente falou, a gente tem vídeos do Rancher, a gente tem vídeos do K3S, do Harvester, de Longhorn, por exemplo, tem lá também. Então, assim, tem muito conteúdo lá, vale a pena dar uma olhada para conhecer. Uhum, exatamente. Eu ia até mostrar o canal aqui do Calmillion, mas a minha extensão que me bloqueia durante o horário comercial me impediu. Mas a gente pode mostrar o PowerPoint. Tem aqui o QR Code para quem quiser escanear, fiquem à vontade, sigam a gente lá. Como repetindo, né? A gente fala não só de produtos SUS, de vários outros tópicos que estão trending, né, no momento, que fazem sentido para o mundo de tecnologia, que conversam, que são open source, que são interoperáveis. Tudo isso a gente corre atrás, a gente faz lives em conjunto também. Recentemente teve a live de celebração da nova release do OpenSUSE, né, liderada lá pelo nosso querido colega, o João Vale, e a gente contou com vários funcionários também da SUSE e também entusiastas do sistema operacional que compartilharam histórias. Foi super interessante. Já está disponível esse nosso canal, né, Roberto? Eu não lembro se já está lá. Eu acredito que sim. Sim, porque a gente fez a live por lá e ela já fica salva. Então, Ah, legal. exato. É exatamente isso que aconteceu. Então, se vocês tiverem interesse, né, e tiverem tempo hábil para isso, eu recomendo, né? E fica aqui meus agradecimentos, pessoal. Acho que o pessoal ficou tímido, né? A gente respondeu bastante perguntas aí também durante a apresentação. Sim. Mas, de qualquer forma, vocês podem, independente de perguntar aqui, a gente está lá no LinkedIn, a gente está aí no Slack, né, na comunidade. Então, sintam-se livres aí para trazer aí o que vocês precisarem para a gente. E é isso Mostrar aí, aqui só pessoal. mais uma vez. É isso aí. O pessoal está agradecendo aqui a apresentação. Então, já dá um alívio aqui de vocês terem pegado aí informações, vocês terem aproveitado o webinar. Fico feliz, pessoal. A gente ainda vai devolver aí um tempo
para vocês, né? Na verdade, a gente está acabando no laço, 11h30. Legal. Exato. Exatamente, acabamos no horário. Aí, então eu fico feliz. Obrigado a todos. Vou fechar a transmissão agora. Valeu, pessoal.